Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Sr. James Carter, um homem negro na casa dos 60 anos, exalava uma aura de dignidade e calma, apesar da provação que enfrentava. Sempre elegante, trajando um terno impecavelmente passado e sapatos engraxados, ele permanecia estoicamente no posto de controle de um aeroporto internacional. Sua estatura imponente, porte impecável e a serenidade em seu olhar deveriam ter sido suficientes para inspirar respeito. Mas os dois policiais presentes pareciam determinados a lembrá-lo de que ali, essas qualidades não importavam. O primeiro oficial, atarracado e de feições rudes, olhou para ele com um sorriso irônico, uma mistura de condescendência e desprezo declarado. Seu tom, doce mas cortante, não deixou dúvidas quanto às suas intenções. Vocês terão que esperar aqui, declarou ele com indisfarçável satisfação. Não podemos simplesmente deixar alguém como você passar sem verificar. O senhor entende. Cada palavra era ponderada, mas era o você que o policial enfatizava intensamente, transformando-o em um insulto implícito, um ataque à própria dignidade de James. Ao lado dele, seu colega, um homem mais jovem, mas igualmente desagradável, observava a cena com um sorriso irônico e divertido, como se a humilhação de um homem merecedor fosse uma distração bem-vinda do seu dia. James permaneceu impassível. Ao longo das décadas, aprenderá a controlar suas emoções em tais situações. Simplesmente encarou o policial, seu olhar penetrante dissipando calmamente os sorrisos irônicos. Recusando-se a ceder à provocação, manteve-se ereto, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, como se enfrentasse uma tempestade que sabia que passaria. Não era a primeira vez que era julgado antes mesmo de ter a chance de se apresentar e, infelizmente, sabia que não seria a última. Ao seu redor, os passageiros passavam rapidamente, evitando cuidadosamente o seu olhar. Alguns, visivelmente constrangidos com a cena, murmuravam entre si enquanto seguiam viagem, carregando consigo o seu desconforto. Outros lançavam olhares furtivos, curiosos mas silenciosos, testemunhas involuntárias da injustiça banalizada. Para James, cada segundo daquele interrogatório secreto foi um alerta. Não era apenas ele que estava sendo julgado, mas tudo o que ele representava. Mesmo assim, ele não cedeu à raiva ou à frustração. Sabia que sua força residia na calma, na capacidade de manter a dignidade mesmo diante da indignidade. A espera se arrastou, e o silêncio pesado parecia se intensificar a cada segundo. Um dos policiais, incapaz de esconder sua irritação com a calma inabalável de James, finalmente explodiu. Aproximou-se abruptamente, com os olhos ardendo de raiva e o maxilar cerrado revelando uma frustração que mal conseguia conter. Estou falando com você, escute quando eu estiver falando com você. Ele gritou, sua voz ecoando pelo espaço, atraindo o olhar dos transeuntes ao seu redor. James olhou lentamente para ele, ainda impassível. Respondeu com voz calma, seu tom controlado contrastando com a agressividade do interlocutor. Estou cooperando. Façam suas verificações. Essas palavras, embora impecáveis, tiveram o efeito de incendiar pólvora pronta para explodir. O policial, visivelmente desestabilizado pela calma de James, perdeu o que lhe restava de compostura. Num acesso de fúria incontrolável, agarrou James pelo braço e empurrou-o violentamente contra uma barreira de metal. O impacto causou um baque surdo que ressoou pelo terminal, quebrando a aparente indiferença dos transeuntes. Um murmúrio de indignação percorreu a multidão. Olhares indignados se voltaram para a cena, mas ninguém ousou intervir. O segundo policial, visivelmente surpreso, tentou acalmar o colega. Ei, calma. Não precisa. Mas era tarde demais. Num movimento impulsivo, o policial furioso levantou a mão e atingiu James no rosto. A força do ataque fez James cambalear, e ele instintivamente agarrou a barreira para manter o equilíbrio. Apesar da dor, ele se recusou a se curvar. Endireitando as costas, encarou o policial diretamente com um olhar orgulhoso e estoico, como uma montanha diante de uma tempestade. Suas feições, marcadas pela idade e pela experiência, expressavam uma mistura de dignidade e desafio silencioso. A multidão chocada parecia paralisada. Alguns murmuravam entre si, expressando sua indignação, mas suas vozes permaneciam tímidas, abafadas pelo medo de se envolverem. Uma mulher sussurrou para sua companheira. É inaceitável. Eles não têm o direito. Foi nesse exato momento, quando a atmosfera ficou tensa e a humilhação de James parecia estar no auge, que o rugido abafado dos motores interrompeu abruptamente a cena. Um imponente comboio de carros pretos com vidros escuros acabará de parar bruscamente na entrada do aeroporto, anunciando a chegada de um alto funcionário.
A comoção se espalhou como uma onda de choque entre os funcionários e transeuntes que trocaram olhares preocupados. É o governador, sussurrou uma voz da multidão com uma precisão surpreendente. Assim que essas palavras foram ditas, a porta principal se abriu com um rugido silencioso, revelando uma figura imponente. O governador do estado, ladeado por seus guarda-costas, entrou no salão com um andar confiante. Seu olhar penetrante percorrendo a sala como se buscasse captar cada detalhe do que acontecia ao seu redor. Levou apenas um instante para que ele percebesse a cena no posto de controle, e seu olhar imediatamente pousou em James. Um lampejo de reconhecimento cruzou seus olhos, mas sua expressão permaneceu congelada por um instante, como se a realidade que estava vendo desafiasse sua compreensão. Suas feições, inicialmente neutras e controladas, endureceram-se em uma mistura de raiva e consternação à medida que ele compreendia plenamente a situação. Ele avançou rapidamente, a atenção palpável em cada movimento, seus passos ressoando com uma determinação que nenhum dos presentes ousaria ignorar. Os dois policiais, subitamente cientes de quem estava à sua frente, tentaram desajeitadamente se endireitar. Trocaram um olhar de pânico antes de se virarem para o governador. Um deles, mais nervoso do que nunca, gaguejou palavras que não faziam mais sentido. Senhor governador, ele gaguejou com uma gota de suor escorrendo pela testa, temos um suspeito aqui, e estamos nos certificando de que ele não representa uma ameaça. O governador os ignorou completamente sem tirar os olhos de James. Com um movimento confiante postou-se à sua frente, erguendo-se e impondo um silêncio pesado ao seu redor. Seu olhar percorreu o arrogante oficial e, em seguida, pousou lentamente em seu pai, James. O contraste era impressionante. Um choque entre a autoridade todo-poderosa dos uniformes e a dignidade serena de um homem cuja história superava em muito a injustiça de um único momento. E um suspeito, repetiu ele lentamente, a voz revelando uma raiva controlada. Este homem é meu pai. O silêncio que se seguiu foi quase sobrenatural. Como um cutelo caindo sobre a assembleia, cada palavra do governador pareceu pesar uma tonelada. Os dois oficiais, paralisados em choque com a revelação, empalideceram imediatamente. Um deles deu um passo para trás, como se a mera presença de James estivesse se tornando grande demais para ser contida naquele pequeno espaço. O outro, perturbado demais para reagir, abriu e fechou a boca várias vezes, as palavras escapando-lhe como um teste que ele jamais deveria ter enfrentado. Os transeuntes, que antes eram espectadores silenciosos do incidente, assistiram com espanto. Alguns reconheceram instintivamente o governador ao chegar, mas a revelação de seu relacionamento com James os deixou sem palavras. Aqueles que estavam filmando o incidente até então congelaram, e a tela de seus celulares exibiu uma cena muito maior do que imaginavam capturar. O governador finalmente voltou o olhar para os dois oficiais com os olhos imbuídos de uma autoridade recém-adquirida, desprovida de qualquer piedade. Era óbvio que para eles, o que começara como uma simples verificação de rotina estava prestes a se transformar em um confronto com um poder muito maior e mais formidável. Vocês perderam toda a decência, disse ele friamente, sua voz parecendo carregar qualquer resquício de segurança que ainda pudessem ter. Eu cuido pessoalmente deste assunto. E vocês dois? Vocês não foram feitos para usar uniforme. Suas palavras ecoaram como um veredito. Um silêncio pesado pairou sobre a sala enquanto os transeuntes começavam a compreender a profundidade do que acabavam de testemunhar. O governador, cuja raiva agora dera lugar a uma autoridade gélida, apontou para o policial que havia agredido James. O olhar do governador, penetrante e implacável, fixou-se no homem, observando cada movimento seu. Você ousou levantar a mão contra um homem inocente, sem nenhuma prova. Não apenas um homem, mas meu pai, disse ele com a voz firme como um sino soando um alarme. Cada palavra vibrava no ar, carregada com a força de uma verdade incontestável. O oficial, agora lívido, enrijeceu-se no lugar, com a garganta apertada de vergonha que não conseguia mais esconder. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava se justificar, mas sua voz, fraca demais, carecia da força de suas ações. Senhor, eu não sabia. O governador implacável nem hesitou em interromper essa tentativa de defesa, com a voz afiada como uma lâmina. E o que isso muda? O silêncio que se seguiu foi pesado e opressivo. O olhar do governador se intensificou, penetrando o do oficial, que agora parecia reduzido à própria culpa. O governador continuou, cada sílaba pesando na alma do oficial como uma condenação. O fato de você não saber quem ele é prova ainda mais sua incompetência e preconceito. Você viu um homem negro bem vestido e achou que isso bastava para tratá-lo como um criminoso. Você nem se deu ao trabalho de verificar quem ele era antes de humilhá-lo e agredi-lo.
O oficial tentou abrir a boca, mas as palavras ficaram presas na garganta, incapaz de justificar o injustificável. A multidão ao seu redor, que até então observava em silêncio, parecia atenta a cada palavra do governador. Murmúrios de desaprovação circulavam lentamente entre as testemunhas, algumas trocando olhares que pareciam dizer tudo o que as palavras não conseguiam dizer. O governador, percebendo que os pedidos de desculpas do oficial eram inúteis, virou-se para James por um instante, oferecendo-lhe um cumprimento silencioso, porém respeitoso. Então endireitou-se, reafirmando sua posição de líder indiscutível, e voltou a olhar para o oficial. Você não merece este trabalho. Não é apenas uma questão de má tomada de decisão, é uma questão de seus valores fundamentais. E você falhou em cada um deles, acrescentou, cada palavra atingindo o policial como um tapa invisível. James, embora machucado, levantou a mão para interromper o filho. O governador, surpreso mas respeitoso, fez uma pausa, permitindo que James falasse. O homem negro de 60 e poucos anos, com sua postura ereta e olhar implacável, virou-se lentamente para os oficiais, como se os observasse não apenas por quem eram, mas pelo que representavam na sociedade. Pigarreou e suas palavras, embora baixas, ressoaram como o estrondo de um trovão. Deixe-me dizer uma coisa, ele disse calmamente, mas com uma autoridade natural que acalmou a atmosfera. Ele se virou lentamente para os dois policiais, com o olhar penetrando-lhes a alma como se lesse cada pensamento, cada preconceito. Sua voz, profunda e poderosa, quebrou o silêncio. O que você fez hoje não me magoa só. Machuca todas as pessoas que você trata assim. Você acha que seu uniforme lhe dá o direito de humilhar? Você acredita que o poder lhe pertence só porque você usa uma estrela no peito? Não, ele lhe dá o dever de proteger e respeitar, não de destruir a dignidade das pessoas. Ele fez uma pausa, seu olhar endurecendo-se ainda mais. Suas palavras não eram apenas uma repreensão, eram uma declaração de resistência, um chamado à consciência daqueles que se acreditavam acima das leis humanas fundamentais. Você se acha superior por ter um distintivo, mas se esqueceu porque o usa. Ele não está ali para humilhar ou esmagar, mas para servir. Você se esqueceu disso, mas eu jamais esquecerei que, apesar das suas ações, continuo sendo um homem, e você é responsável por elas. O governador, ouvindo o pai, colocou a mão em seu ombro, como se para oferecer um momento de apoio, um gesto de solidariedade entre pai e filho que ia além de títulos e posições de poder. Ele olhou para James com profunda admiração, e sem dizer uma palavra, voltou-se para a multidão para reforçar a verdade que acabará de ouvir. O que vocês viram aqui hoje é um exemplo da injustiça diária que muitas pessoas sofrem. Este não é um incidente isolado, não é um erro simples. Este é um sistema que falha todos os dias em reconhecer a humanidade de alguns de nós. E isso precisa acabar. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando os rostos na sala, e seu tom se tornou mais firme, mais determinado. E acredite, esses homens responderão por seus atos. Ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que deveriam cumpri-la. Enquanto o governador observava, um silêncio pesado se instalou. Os transeuntes, que até então eram espectadores silenciosos, começaram a murmurar entre si, suas vozes um misto de apoio e reflexão. Alguns balançavam a cabeça em indignação, outros lançavam olhares de respeito e admiração para James e seu filho, testemunhas de uma cena em que a justiça não era apenas um conceito, mas uma realidade transformada em ação. Os dois policiais, cabisbaixos, compreenderam que era inútil continuar se defendendo. Não tinham mais lugar naquela cena da verdade. Suas desculpas foram inúteis, sua negação tardia. Numa humilhação pública que não esqueceriam tão cedo, foram escoltados para fora do salão por seguranças, com os rostos pálidos sob o peso da desonra. James e o filho deixaram o aeroporto lado a lado, suas silhuetas contrastando fortemente com os rostos de desaprovação dos policiais. Enquanto se afastavam, uma espécie de respeito e dignidade brilhava nos olhos das testemunhas, um reconhecimento silencioso de que a justiça havia sido feita, mesmo na ausência de um tribunal. Os transeuntes os observavam, alguns murmurando palavras de gratidão e apoio, enquanto outros simplesmente os observavam com admiração. James, com sua calma indomável, havia ensinado a cada um deles uma lição de humildade e dignidade que repercutiria muito além daquele aeroporto. Não foi uma vitória apenas para ele, mas para todas as pessoas que enfrentavam injustiças semelhantes diariamente. O governador, ainda acompanhado do pai, não precisou de palavras para confirmar a importância daquele ato de coragem. Juntos partiram, deixando para trás uma cena transformada, um momento suspenso em que a dignidade triunfou e atos de justiça tomaram forma concreta, visíveis a todos.